Meus irmãos, o texto que nós lemos no início da nossa reunião é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Marcos 16, capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz exatamente: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus amados e queridos irmãos, recai sobre nós, a igreja moderna, a igreja do século 21, a igreja da pós-modernidade, uma grande preocupação quanto ao quesito evangelização e discipulado. O fato da nossa responsabilidade, a responsabilidade de cumprirmos a missão dada à igreja. E quando eu me pego pensando nesse quesito tão importante, que no meu entender está deficitário mais do que qualquer outra época, eu passo a me perguntar o porquê disso. Algumas coisas eu fico a pensar. Eu creio que quando eu tenho 64 anos, pela graça de Deus sou nascido na igreja, e eu me lembro da igreja não tão grande quanto é hoje. Hoje a igreja arrasta multidões em grandes eventos. Hoje, disse as estatísticas, somente falando da nossa denominação, e isso a gente não pode ver isso com orgulho, mas temos que pensar com serenidade e o que estamos fazendo com esse crescimento. Uma denominação como a Assembleia de Deus, que começou com 2 homens, em 1911, Daniel Bergo Navingre, e hoje nós temos cerca de 33 milhões de fiéis, segundo as estatísticas do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então eu me pergunto o que aconteceu. As igrejas pequenas, não é? E a igreja em todas as suas fases da história, tivemos as igrejas das cavernas, a igreja que se reunia de forma escondida. Aliás, até hoje existem lugares do mundo. Ontem eu tinha uma reunião virtual com o nosso secretário nacional de missões, o pastor Saulo Gregório, e ele falando de igrejas, por exemplo, no Marrocos, onde na verdade se fala igreja, mas a igreja acontece em casa, porque ela não pode acontecer em nenhum lugar público, em nenhum salão, em nenhum templo. Mas não é a realidade brasileira. Nós, talvez os mais antigos, aqui os mais velhos, quando pequenos ou quando jovens, lembrávamos que todos nós queríamos fazer com que a igreja do Senhor crescesse, que nós cumpríssemos a meta de pregar o evangelho. Essa sempre foi a nossa missão, foi o nosso desejo, e isso era o cumprimento da palavra, da ordem de Jesus Cristo, não é? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu me lembro que nesse tempo pouco se falava em missões, porque a missão nossa era a local, a missão urbana, não é? No Brasil, pouquíssimas igrejas falavam-se em missões nacionais fora do seu território, até porque nós tínhamos a chamada questão da região eclesiástica. Todo mundo tinha que pregar só no seu território, fora dali era em outro, né? E no exterior nem se falar. Então todo mundo queria pregar. Você começava numa igreja pequena, queria crescer. Se você cantava na igreja num grupo de jovens, aliás, naquele tempo não tinha grupo de jovens quase, né? Só dos anos 70 que veio surgir. Mas a gente queria fazer crescer o grupo de jovens, queríamos fazer crescer o grupo do ciclo de oração, não é? Se a igreja não tinha uma banda, a gente queria fazer. Se era pequena, queria que aumentasse o ministério da igreja, o número de congregações e assim por diante. Mas a geração atual, ela já pegou grandes templos. A congregação mais simples hoje, ela tem um certo conforto, não é? Ar-condicionado num lugar muito quente, ou em lugares muito frios, como no sul, até mesmo serviço de aquecimento, não é? Bancos estofados, cadeiras estofadas, poltronas, um certo conforto, igrejas com estacionamento e outros confortos mais que a gente pode dizer. E parece que nós viramos consumidores do evangelho. A gente hoje aceita Jesus para consumir o evangelho. E a gente se pega criticando as coisas. Criticando porque poderia ser melhor o louvor, criticando porque a palavra não foi tão boa assim. Eu já disse aqui no púlpito dessa igreja, e quero repetir como pastor para que a gente não se esqueça, há pessoas que escolhem a igreja hoje pela localidade do templo, pela facilidade de onde está.
se tem o estacionamento ou não, se há segurança para o seu veículo. Eu não estou dizendo que nada disso seja necessário. Se puder ter, é bom que tenha. Mas eu quero dizer que a gente não aceita Jesus para isso. A gente não aceita Jesus para ter conforto. A gente aceita Jesus para sermos testemunhas. O Senhor Jesus, quando apareceu dessa vez, ele disse ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas antes de ascender ao céu, ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais. Então semeis o quê? Isso, ser revestido para ser testemunha. Repita comigo: ser revestido para ser testemunha. Esse é o grande desafio da nossa missão. E eu falo aqui para a igreja, né, alguns presentes aqui, um outro tanto participando talvez de forma virtual, obreiros aqui presentes. Essa é a nossa preocupação. Quando o Senhor voltar, o que vai nos encontrar fazendo? Qual é a nossa missão? Nós estamos cumprindo a nossa missão? Ou será que nós, pelo conforto, nos esquecemos? Existem outros fatores que eu quero lembrar aqui, que contribuem também para isso. Outrora, as igrejas tinham na sua fachada lá em cima uma caixa de som, uma corneta, para que o que se prega aqui dentro se ouvisse lá fora. Então, logicamente, que a gente fazia com que a mensagem chegasse mais longe. Eu diria que hoje, a corneta de hoje é mais poderosa. São as redes sociais. E a gente tem que utilizar. Mas no templo físico, havia algo. As portas estavam abertas. Hoje, não pode ter som para fora. As portas estão fechadas. As janelas estão fechadas. Não é? Se coloca ar-condicionado. A pessoa passa do lado de fora, ele pergunta assim: será que eu posso entrar? Ou aí uma sociedade secreta? Seria necessário que cada crente cumprisse o seu papel de buscar uma pessoa e pelo menos trazer para o templo. Eu sei que é duro o que eu estou falando aqui. E o que eu estou falando aqui é aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Eu preciso me apropriar disso e transferir para a igreja e falar para a igreja. As nossas mensagens, elas hoje são mais para a igreja do que para o mundo. Nós tínhamos antigamente, e aqui não é saudosismo, nós estamos fazendo uma avaliação, nós estamos fazendo uma conexão do passado com o presente. Os nossos cultos de domingo eram chamados de cultos públicos. Hoje a gente chama culto da família, que a família vem todo mundo aqui, e a gente precisa ser abençoado, sair daqui abençoado. Mas por que a gente falava culto público? Para trazer um pecador. Quem era esse pecador? O vizinho, a vizinha, o amigo da escola, a pessoa que a gente encontrava, às vezes saía de casa entregando um folheto, né? Hoje não é mais o caso. Hoje o folheto tem que ser virtual, tem que ser pelo WhatsApp, pelo Facebook, mas alguma coisa a gente tem que fazer. Alguma coisa nós temos que fazer. Nós temos que pedir estratégia ao Senhor. Então se trazia a pessoa. As mensagens eram mensagens evangelísticas. Uma coisa mais difícil hoje é uma mensagem evangelística. E eu estou falando para a igreja em que eu pastoreio. Mas vocês sabem que o que eu estou falando isso aqui é de maneira geral. Os pastores que estão aqui, que nos visitam, sabem exatamente o que eu estou falando. É raro uma mensagem evangelística. Porque você pega uma igreja hoje lotada. Hoje, num dia de domingo, e a coisa mais difícil é ter um pecador. Eu digo que quando entra hoje, esse pecador ele entra com tanta fome, a rede não vai atrás, ele pula na rede. E pela misericórdia de Deus, alguns aceitam Jesus. Mas não pelo nosso trabalho. Eu glorifico a Deus por aqueles que aceitam Jesus. Mas nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar que Jesus ainda não veio buscar a igreja. E ecoa a palavra do Mestre há 2000 anos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, a Bíblia Sagrada é muito clara. Em João está escrito exatamente o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha vida. Para ter vida eterna é sinal que já estava na morte. E diz a Bíblia muito claramente que quem não crê já está condenado. Jesus, está escrito claramente, Jesus não veio para condenar ninguém. O Evangelho não condena. O Evangelho tira da condenação quem já estava condenado. Quem crê nisso pode glorificar o nome do Senhor, meus amados?
Aperte a mão do irmão e diga: o Evangelho tira da condenação. Jesus Cristo deu à sua igreja uma responsabilidade, uma missão específica em cumprimento do seu plano. O que isso implica? Alguns, por entender mal o plano global de Deus, também não compreendem o que a igreja está fazendo. A pergunta é essa: qual é a missão especial da igreja? Alguém diz: pastor, mas eu dou minha oferta de missões nacionais, eu dou minha oferta de missões estrangeiras. Isso é uma coisa, isso não exclui a evangelização pessoal, que eu dou com o meu testemunho. Vamos refletir juntos aqui. Essa fala aqui não é uma fala de acusação, é uma fala de reflexão, não é? Eu tenho que fazer essa reflexão comigo, e tenho que chamar a igreja, os obreiros à reflexão, não é? Há quanto tempo a gente não pergunta para alguém assim: você já conhece Jesus? Lógico que a pessoa fala: não, eu já conheço Jesus. Você já o aceitou como seu único e suficiente Salvador? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você vai morar no céu? Lógico que a pessoa vai dizer assim: não, mas eu sou uma boa pessoa. Mas tem muita gente boa que vai para o inferno também. Porque está escrito exatamente o seguinte: que Jesus é o caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Aleluia! 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 Jesus é o caminho. Irmão, a gente virou muito político. Em que sentido eu quero dizer? Todos os caminhos levam a Deus. Eu também creio. Então tá legal. Todos os caminhos não levam a Deus. Só Jesus leva a Deus. Só Jesus leva a Deus. Só Jesus leva a Deus. Buda não leva, Confúcio não leva, ninguém leva, só Jesus leva a Deus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Aleluia! Está faltando, irmãos, e agora eu quero compartilhar com vocês. Nós precisamos crescer no quesito compaixão. Diga comigo: compaixão. Mais uma vez, compaixão. Vamos ler juntos Marcos, capítulo 14 e versículo 14. Mateus, capítulo 14 e versículo 14. Glória a Deus. Está na tela. Vamos todos juntos. 1, 2, 3. E Jesus saindo. Mais uma vez. E Jesus saindo. Vendo a multidão, a situação da multidão, Jesus teve o quê? Compaixão. Irmãos, estamos vivendo dias em que nós precisamos ter cuidado para que o que está acontecendo no mundo, a opressão do mundo, não apague o favor do Evangelho, o fervor do Evangelho na nossa vida. Quando você olha para a TV, ouve o rádio, ou está tudo isso no celular, rádio, TV, na internet, nós vemos que a coisa está muito ruim. Eu não sei se vocês conseguem compreender como eu compreendo. A internet está tóxica. A internet, muito embora tenha muita coisa boa e possa ser usada para muita coisa boa, está complicado. Tem hora que a gente fala assim: deixa eu deixar isso de lado aqui. Parece que só tem gente falando mal de Deus, falando mal de Jesus, falando mal da igreja, falando não obedeça pastor, a palavra não é bem assim, a Bíblia tem que ser atualizada, a Bíblia tem que ser renovada, não dê dízimo, não contribua, você não precisa ir para a igreja. Tudo que nós aprendemos em 2000 anos, tem um monte de gente dizendo na internet. E o pior é que tem crente entrando nessa. Que o Senhor nos cubra com seu sangue. Aleluia, aleluia, que o Espírito Santo blinde a nossa mente. Vamos vigiar, meus irmãos, vamos vigiar. Vamos vigiar.
Tem homens, tem obreiros, irmão, tem gente boa caindo da graça. Tem gente boa virando herege. E outras pessoas que não estão virando, irmãos, mas estão ficando com medo de pregar. Obreiros, em nome de Jesus, tenhamos autoridade espiritual para pregar. Jesus Cristo ainda salva. Jesus Cristo ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo ainda cura os enfermos. Não tenhamos medo de pregar a palavra genuinamente. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Glória a Deus. Está na tela, vamos lá para facilitar. 1, 2, 3, bem forte. E os 11 discípulos. 17. 18. 19. 20. Antes de Jesus dizer, ide ensinar em todas as nações, ele disse, é-me dado todo o poder do céu e na terra. Quantos glorificam o Senhor? Porque é no nome de Jesus que nós pregamos a palavra. É no nome de Jesus que nós expulsamos os demônios. É no nome de Jesus que nós repreendemos as enfermidades. Não é em nosso nome, não é no nome da placa, da denominação. O nome da placa não salva. Quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem cura é Jesus, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Ele é o centro da igreja, é o centro da nossa mensagem, é o centro da nossa canção, é o centro de tudo que fazemos. Jesus, 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 Jesus. E de ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Diga comigo, todas as coisas. Mais uma vez, todas as coisas. São todas as coisas. Pastor não pode falar mais isso. Se Jesus falou, é para ensinar. Pastor, não é politicamente correto falar isso. Em nome de Jesus, vamos falar. Diga, a palavra de Deus diz. Diga, está escrito. Diga, a Bíblia diz. Diga assim, em nome do Senhor. Acredite ou não, esta é a palavra. Acredite ou não, essa é a mensagem. Aleluia! O carcereiro, a ponto de se matar com a espada levantada. E os apóstolos disseram assim, não faças tal, porque ninguém fugiu. Nós estamos aqui. Ele fala, quando ele viu que ninguém tinha fugido, ele fala, senhores, o que eu hei de fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Serás salvo tu e a tua casa. Serás salvo tu e a tua casa. Serás salvo tu e a tua casa. Pastor, como é que eu vou falar isso? E se a casa não se salvar? A casa tem livre-arbítrio, mas se quiser, Jesus salva. Salva o dono da casa e salva os familiares também. Creia nisso, meu irmão. Jovens, creiam nisso. Igreja, creiamos nisso. Obreiros, creiamos nisso. Adolescentes, creiamos nisso. A mensagem do Evangelho é que salva e transforma. O trabalho da igreja continua, pois não cessou quando os primeiros discípulos morreram. No início, a obra, a missão da igreja foi passada a cada geração do povo de Deus. Jesus prometeu estar com seus seguidores, com seus discípulos, conforme eles realizam essa obra, até que ele retorne no fim da era, ou seja, até a consumação dos séculos.
Você pode conversar com esse irmão e diga assim: até o final dos tempos. Não deixe morrer o fervor no seu coração. Não deixe morrer o fervor no seu coração. Não vamos deixar de falar a mensagem do Evangelho, de pregar, de incentivar pela internet. Irmãos, às vezes eu fico pensando algumas coisas que a gente vê e volta e meia a gente passa em São Paulo, naquelas praças de São Paulo, em especial na Praça da Sé, e a gente vê lá um irmão com megafone e com a Bíblia e gritando, e vira até meme na internet. E eu digo assim: como é que Deus está vendo todo mundo tirando uma onda dele e o resto ninguém fazendo nada? E a ordem: ide por todo mundo e pregai. Algum fala assim: esse irmão é doido. Eu não sei se ele é doido. Ele está fazendo conforme as forças dele. Ele está fazendo conforme o entendimento dele. E a gente que é entendido não faz nada. Aí eu pergunto: quem está doido? Quem está maluco? Eu ouço Jesus falar, não faço, porque eu não tenho tempo, porque acho que isso não vale mais, mas não procuro saber como é que eu faço para valer e chamo de doido que está fazendo. Quando chegar no céu, a gente vai ter muita surpresa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu estou muito feliz que quando Deus fala com a gente é porque nos ama. Não é? É porque nos ama. É porque o Senhor quer fazer a gente repensar o que está errado. Que a gente precisa mudar, não é? E aqui eu podia falar em várias coisas, irmãos. Eu estou falando aqui de mensagem, mas não é só mensagem, não. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Jesus está na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, não é? Você pode estar pregando sobre a água do deserto, Jesus está lá. Você pode estar pregando sobre o maná do deserto, Jesus está lá. Você pode estar pregando sobre o Salmo 91, Jesus está lá. Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Jesus tem que ser o centro da nossa canção também. Tem hino, meu irmão, que pelo amor de Deus não fala de Jesus nada. Parece mantra de hindu. Não fala no nome de Jesus. Vai para lá, vem para cá, arrasta para lá, para cá, espuma, espuma, mas não pega fogo. Mas Jesus, Cristo, Evangelho, nada. Pastor, o senhor está muito enjoado. Que seja. Nós estamos aqui para falar de Jesus. O Cristo tem que ser o centro da nossa canção. Não é verdade? É que você vai me ver, que eu vou vencer, que você vai me aplaudir, que eu vou estar em cima, e é mel para cá e para cá. E Jesus está onde? Tinha uma brincadeira na escola, que na aula de português, faz tempo, né? Apesar que eu saí da escola, perguntava assim: onde está o sujeito da frase? Não é? Fala com o irmão lá assim: onde está Cristo nesse negócio? Onde está Cristo? Onde está Jesus? Onde está a fonte de salvação? Aleluia. Onde estão as boas novas de salvação, de transformação? Ah, pastor, mas o mundo de hoje é um mundo de muitas dores. Nós temos que pregar a esperança. Mas o Evangelho é a esperança. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele foi ferido e moído, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Em Cristo a salvação, em Cristo a libertação, em Cristo a cura, em Cristo a novidade de vida. Romanos, antes Atos. É um texto um pouquinho longo, mas vamos ler. É culto de ensino, né, irmão? Quem não gosta já não veio. Glória a Deus. Quem não gosta já não veio. Quem está aqui que gosta? Glórias ao Senhor. Atos capítulo 26. Vamos ler do versículo 12 ao 20. Atos 26. Que bênção, está na tela, né? Vamos lá? 1, 2, 3. É Paulo respondendo ao rei Agripa. Dando testemunho da sua fé. Olha que coisa linda. Vamos ler todos juntos, a partir do 12 até o 20. 1, 2, 3. Sobre o que? Indo então. Espera um pouquinho. Ele estava falando que estava indo a Damasco perseguir os cristãos com poder humano
e comissionado pelos anciãos, pelas autoridades da época. Ele estava comissionado e com poder humano. Vamos ver como é que vai terminar. Dos principais dos sacerdotes. Em frente, 13. Quatorze. Antes de ir por 15, caiu ele e todos que estavam com ele. Diga, caiu a comitiva toda. Irmão, só com o resplendor da glória de Deus, caiu a comitiva toda no chão. Ele está contando o testemunho da conversão dele. O 15. 16. E testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas das quais te aparecerei ainda. 17. 18. As 19. Vinte. E em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios. Olha, ele disse assim: primeiro eu ia com poder e comissionamento dos principais dos sacerdotes. Agora que eu caí no chão, cego, fui no endereço que ele me mandou. As minhas escamas caíram. Eu te enviei para pregar o meu evangelho. Você acha que eu vou ficar calado? Você acha que eu vou ficar quieto? Eu saí pregando já em Damasco. E por onde eu passei, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. Paulo está falando assim: quem não evangeliza é desobediente. Meu Deus. Tem gente que não levantou o cartão vermelho porque não trouxe, mas por dentro já levantou. Para, pastor. Não fui desobediente à visão celestial. E ele diz exatamente o seguinte: olha que coisa, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, tirar das garras de Satanás e colocar na mão do poder de Deus. Diga, evangelizar é arrancar das mãos de Satanás para o poder de Deus. O 20, vamos ler para terminar. O 20, antes anunciei. Todos juntos, 1, 2, 3. Antes anunciei primeiramente. E em Jerusalém. E aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. A mensagem de Paulo era dura, porque a conversão dele foi radical. Não tinha. Irmão, eu falo sempre uma coisa aqui interessante. Eu fico imaginando você pegar para quem não está fazendo nada, continue fazendo. Cartazinho, Jesus te ama. Mas chegar para Paulo, cartazinho, Jesus te ama. Então levar era facada, bala. Jesus te ama. Ele ia falar, e daí? Paulo não adiantava nenhum pregadorzinho,
ninguém entregar folheto para ele. O negócio dele era com Jesus. Deixa que ele é comigo direto. Já acende a luz. Cabra cai da sua cavalgadura e cai todos que estavam com ele. Não dava nem para ninguém socorrer, porque caiu a comitiva toda. Quem és, Senhor? Quando ele fala, já fala crente. Quem és, Senhor? Que ele podia falar que trem é esse, que negócio é esse? Será que eu digo? Não, ele já levanta. Quem és, Senhor? Já aceitou Jesus. Ô Saulão, para, porque agora acabou a tua missão, agora é outra. Comigo é diferente. Não adianta recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que foi que Jesus falou para ele? A metáfora que ele usou, aguilhão, irmão, é uma espécie de um tridente de ferro para parar touro. Quando o touro não vem, você vai nele, espeta nele. Fala assim, tu é um touro, mas maior que o touro é o aguilhão que está na minha mão. Por isso que Paulo fala aos Romanos. Romanos 1:16. Vamos ler? Romanos 1:16. Todos juntos. 1, 2, 3. Por quê? O Evangelho é a mensagem de Deus, de como a salvação será traduzida à humanidade, começando a partir da igreja, meus irmãos. A igreja desempenha muitos papéis ao trazer a salvação ao mundo. Repita comigo, a igreja desempenha muitos papéis ao trazer a salvação para o mundo. Mateus 5:14. Ergue-se como a luz do mundo. Aleluia. Mateus 5:14. Está escrito, está na tela. Vamos lá, 1, 2, 3. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, lhe dá luz a todos que estão na casa. 16. E glorifique o vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo. Luz não existe para estar escondida. Luz existe para brilhar. Luz não se coloca embaixo da cama, mas no centro da casa. Vós sois a luz do mundo. O mundo está em trevas, mas a igreja ainda está aqui. A igreja precisa ser referência onde ela está. A congregação precisa ser referência onde ela está. Nós precisamos ser referência na família, na casa, na vizinhança. Não pode se esconder a luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Diga, a igreja ergue-se como a luz do mundo. Diga comigo, a igreja é a casa ou a família de Deus. Efésios 2:19. Vamos lá, está na tela. 1, 2, 3. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. E da família de Deus. 20. Espera um pouquinho, antes de ler o 21. Que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É o centro da igreja. É o alicerce da igreja. 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. 22. Também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Diga comigo, casa de Deus. Família de Deus. Quando eu evangelizo, eu trago alguém para a casa de Deus. Quando eu evangelizo, eu trago alguém para a família de Deus. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 17. 1 Pedro 4:17. Todos juntos, 1, 2, 3. Eu não sei se é possível a nossa mídia colocar o mesmo versículo
na versão NVI. Finalzinho aqui fica um pouquinho mais claro. Já está lá. 1, 2, 3. É o mesmo versículo, só que agora é na nova versão internacional. Todos juntos. 1, 2, 3. Pois chegou. (18) Que será do ímpio e pecador? Se é difícil o justo se salvar, está escrito. É Pedro falando assim: que será do ímpio e pecador? Aquele nosso amigo, aquela pessoa que a gente conhece, aquele meu vizinho, aquele meu parente. Em outras palavras, ele já está condenado e eu não faço nada. Meus irmãos, a gente tem vontade de dobrar o joelho e aceitar Jesus de novo. Jesus, faça-nos voltar ao primeiro amor. Faça-nos voltar ao primeiro amor. Faça-nos ter paixão pelas almas. Trabalho. Irmão, esse ardor não é ardor para pessoas específicas, que é da igreja. Isso aqui é para a igreja toda. É para nós, líderes, pastores, não é? Eu vou falar uma palavra aqui, talvez possa ser pesada, mas não tem problema. É baseado na palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado para a gente não viver de administrar o legado que a gente recebeu. Tem muita gente administrando o legado que recebeu. Se os outros não tivessem ganhado, se os outros não tivessem orado pela salvação de almas, tinha gente hoje que não tinha para quem cantar, não tinha para quem pregar, não tinha onde se reunir, não teria igreja. Mas a geração futura, depender do que nós estamos fazendo hoje, é a pergunta: o que será de nós? O que será dos nossos filhos? O que será dos nossos netos? Só para a gente não esquecer, a igreja é a luz do mundo. A igreja é a casa ou a família de Deus. Diga, a igreja é a mãe que nutre os filhos e filhas de Deus. Repita, a igreja é a mãe que nutre os filhos e filhas de Deus. Como vai ser crente fora da igreja? Edificaria a minha? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É lógico que eu não estou falando das quatro paredes, eu não estou falando do endereço, eu não estou falando da placa, eu não estou falando da... Mas a igreja é a comunidade, é a resolução, é o ajuntamento dos cristãos. Eu não preciso de igreja. Então você já está fora do corpo. Corte um dedo do seu pé e põe ele dentro do sapato colado. Se cortou, está cortado, está fora. Cortou a mão, cortou a perna, está fora, só jogando fora. Se você é membro, tem que estar conectado, enxertado, participativo no corpo. Vamos ler Gálatas 4, 26, 27 e 28. Todos juntos. 1, 2, 3. Outra vez. 1, 2, 3. Mais a Jerusalém. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Se você for ler os versículos anteriores, é uma analogia dos filhos de Abraão e Sara com Agar e com Sara. Isaac, o filho da promessa. E Agar era uma situação, o filho de Agar era uma situação diferenciada. E ele fala o seguinte, que Isaac era o filho da promessa e nós somos filhos da Jerusalém celestial. Você entendeu bem? Ora, aleluia. Se o filho da promessa era livre, quanto mais nós que somos filhos da Jerusalém celestial. Nós estamos no mundo, mas não somos mais desse mundo.
Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros e anunciadores das boas novas de salvação. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Vamos terminar. Diga comigo, a igreja atua. Diga forte, a igreja atua como a coluna e firmeza da verdade em um mundo espiritualmente confuso. Eu pergunto, o mundo está confuso ou não está, irmão? Ninguém se entende. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, não é verdade? Nós estamos vendo agora, às vésperas da eleição, é a esquerda brigando com a esquerda, a direita xingando em direita, e o centro vendo para que lado que vai, não é? É guerra na Ucrânia, com a Rússia, na faixa de Gaza, com Israel, ameaças aqui na América do Sul. O mundo está confuso ou não está? Mas a igreja é coluna e firmeza da verdade. Aleluia! 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 Quando eu olho para as notícias dos jornais, eu vou ver cristãos ainda morrendo por amor do Evangelho, sem titubear. Em tudo quanto é lugar. Na Venezuela, nos países onde não se pode pregar o Evangelho, nos países onde a igreja é perseguida, muçulmano, meus irmãos, contando testemunho que Jesus está aparecendo em sonho para ele, e ele acorda aceitando Jesus como Salvador, porque o poder do Evangelho continua. O poder do Evangelho continua, igreja. Despertemos, igreja. Falemos do amor de Cristo, Ele é a salvação. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Se você puder, não esteja sozinho nessa oração. Aleluia. 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 Será que a gente pode entender que Deus está falando alguma coisa com a gente? Será que a gente pode entender que a gente precisa mudar de ação, de atitude? Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos mudar nossos métodos, nós precisamos pedir estratégias ao Senhor. Obreiros, eu sei que o que eu estou pregando aqui é difícil pregar, aleluia, mas reverbere essa mensagem. Reverbere. Eu sei que as pessoas também não estão a fim de ouvir essa mensagem, mas nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos aqui para pregar as boas novas de salvação. Nós estamos aqui para apressar a volta de Cristo com a evangelização. Vamos orar, Senhor, nosso Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Espírito Santo, nos renova. Espírito Santo, nos guia. Espírito Santo, motiva a tua igreja. Aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. No meio dos anos a notifica, Senhor. Quebra as correntes, Senhor. Quebra as correntes, Senhor. Quebra a opressão, Senhor, da mornidão, do esfriamento espiritual, Senhor. Nos aviva, Senhor, para a glória do teu nome. Espírito Santo, nos ajuda. Desperta a tua igreja. Desperta as nossas vidas. Desperta o teu povo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Diga uma palavra de bênção para a vida desse irmão, desse companheiro. Uma palavra de vitória.